queridos conterrâneos, eu vou-vos ler o que tenho à minha frente, um discurso feito por mim. Gostava de falar sem papel, mas gostaria de entregar este papel depois aos senhores jornalistas. Por isso é que, contra o que é habitual, eu escrevi. Podia não ter escrito, mas acho que é importante que também os senhores jornalistas e todos vós sintam que há razões profundas para uma indignidade que nos foi feita. Sendo assim, eu digo que o Governo andou mal quando publicou uma proposta de lei em que pede a irremediável extinção do Tribunal de Castro Daire. Todas as competências do Tribunal Judicial de Castro Daire passarão para o Tribunal de São Pedro do Sul. Será um ponto final na rica e antiga história da comarca de Castro Daire, criada por Decreto-Lei de 28 de dezembro de 1840, e são quase 200 anos ao serviço da Justiça. Daí Castro Daire estar de luto, daí as faixas e as bandeiras negras da cor da nossa tristeza, da nossa decepção, da nossa revolta e da nossa indignação. Na verdade, a dignidade e a honra da nossa terra, a dignidade das gentes de Castro Daire e de todas as freguesias que constituem a sua comarca, foi de forma injusta e absolutamente gratuita, ferida e manchada. Estamos de luto na medida em que só o facto de um governo se ter lembrado de propor a extinção do Tribunal de Castro Daire constitui um autêntico vexame e ultraje, um atentado à própria verdade dos factos. Estamos de luto e estaremos até que o Governo, depois de nos ouvir, retire a proposta da extinção do Tribunal Judicial de Castro Daire. Mas atenção, estamos de luto, mas ainda não morremos. Estamos vivos e por isso estamos aqui. E até ser aprovada pela Assembleia da República esta proposta de lei, o Governo deverá perceber e sentir que as gentes de Castro Daire estão vivas e em luta pelo seu Tribunal. É, pois, a altura inadiável de fazer ouvir ao Governo a razão de ser dos nossos protestos. Mostrar-lhe que não tem nenhuma razão, seja de que espécie for, para defender o encerramento do Tribunal de Castro Daire. Mostrar ao Governo que, mesmo seguindo o seu próprio raciocínio, a sua proposta de lei está completamente errada nos seus pressupostos. Vejamos então, queridos castrenses, os erros da proposta do Governo. O Governo definiu os seguintes critérios, as seguintes razões para a extinção do Tribunal de Castro Daire. Primeiro critério do Governo, o número de processos entrados no Tribunal. O Governo entende que deverão fechar todos os tribunais que não atinjam os 250 processos entrados no ano. Ora, lendo-se a proposta do Governo, é o próprio Governo a reconhecer que deram entrada no Tribunal de Castro Daire, de 2008 a 2010, uma média de 422 processos. Dizendo, no entanto, que a partir da extinção do Tribunal de Castro Daire, seria expectável a entrada anual no Tribunal de São Pedro do Sul de apenas 170 processos vindos de Castro Daire. Vários são estes erros. É que só no ano de 2008 no Tribunal de Castro Daire entraram 1.298 novos processos. No ano de 2009, 1.276 processos. E no ano de 2010, 1.281 novos processos. Portanto, a média não é de 422 processos, mas sim de 1.251. Senhora Ministra da Justiça, por quem tenho consideração e respeito, contacte, por favor, com a maior urgência e rigor os dados estatísticos, nomeadamente através dos serviços do Tribunal de Castro Daire, e pergunte por estes dados e, por exemplo, pergunte-lhes também quantos processos entraram no ano transato de 2011. Sabe, Senhora Ministra da Justiça, no ano transato de 2011 entraram, segundo os dados contabilizados na Secretaria deste Tribunal, 1.495 novos processos.
Senhora Ministra da Justiça, o limite dos 250 processos não cabe, não diz respeito ao Tribunal de Castro Daire. Nós ultrapassamos e muito esse teto para que seja extinto o nosso Tribunal. E então, Senhora Ministra, qual é o raciocínio ou em que é que se fundamenta e baseia Vossa Excelência para defender que depois de extinto o Tribunal de Castro Daire, em São Pedro do Sul, apenas 170 processos vão entrar daqui da comarca de Castro Daire? Será que a Senhora Ministra da Justiça adivinha a terrível situação de, pela extinção do Tribunal de Castro Daire, as pessoas desta comarca começarem a fazer justiça pelas suas próprias mãos? Se é possível e se é previsível esta terrível previsão, Vossa Excelência poderá fazer a vontade à Troika, poderá fazer a vontade de dizer que conseguiu que a comarca de Castro Daire passou para 170 processos, mas também não se esqueça de dizer à Troika que nas regiões de Portugal, nomeadamente na comarca de Castro Daire, não há um Estado de Direito, porque a lei será a lei do mais forte. E isso acontecer, Sr. Ministro da Justiça, passar-se de 1.495 processos para 170 em relação à comarca de Castro Daire, teremos de reconhecer que a senhora operou um verdadeiro milagre, quase tão grande como o da Rainha Santa Isabel, com a diferença de esta ser uma Santa Rainha que transformou as rosas que no seu regaço levava aos pobres, transformando-as em pão, enquanto que a senhora Ministra, com esta extinção do Tribunal de Castro Daire, irá transformar as mesmas rosas em aguçados espinhos sagrentos que vai espetar no coração da gente de Castro Daire. Ninguém de boa fé e de bom senso pode aceitar que um tribunal tenha a expectativa de passar de 1.495 entradas para 170 processos. A menos que Vossa Excelência, Senhora Ministra, entenda que o povo de Castro Daire e o povo do Conselho de Vila Nova de Paiva, tenho a honra de ter aqui ao meu lado o Sr. Presidente, começa a morrer pelos ataques vergonhosos que o Governo vem fazendo às suas populações. Começa a morrer ou a emigrar. Só assim iremos diminuir para 170 processos por ano. E então, nessa altura, se isso acontecer, fechem-se todos os tribunais. Mas tenha essa coragem também de fechar o país, porque não temos razão, nem futuro, razão para viver, nem futuro para deixar aos nossos filhos. Senhora Ministra da Justiça, olhe com atenção para o seguinte: no ano de 2010 houve a necessidade e foi nomeado neste Tribunal de Castro Daire um juiz auxiliar, porque o juiz que trabalhava não chegava para o serviço e o trabalho que tinha. Foram necessários 2 juízes ao longo do ano inteiro. Diga-nos, Sra. Ministra da Justiça, diga-nos, por exemplo, o mesmo ocorreu nos outros tribunais como o Moimento, o Sátão ou Rosela. Mas atenção, não defendemos o encerramento desses tribunais, só queremos é demonstrar que os argumentos que a Sra. Ministra da Justiça na sua proposta apresenta são falaciosos e estão errados, porque nesses tribunais que se mantêm a funcionar não tem metade do serviço que tem o Tribunal de Castro Daire. Justiça em Castro Daire, por isso é que esta gente, vós, estão aqui hoje, reunidos neste jardim, que bem poderia começar a ser designado como o Jardim do Povo, para dar voz à nossa indignação, para dar voz às nossas legítimas aspirações. O Governo, em vez de incentivar o desenvolvimento e o progresso no interior, quer antes acentuá-lo, defendendo mais e mais afastamento, extinguindo serviços e extirpando os direitos. Não nos estigmatizem como gente atrasada e envelhecida. Não nos demarquem do resto do país como se nele houvesse cidadãos de primeira categoria que vivem nas cidades e no litoral
e depois, segunda categoria, como nós, que sofrem a penúria e o sacrifício de dar vida às aldeias e vilas deste cada vez mais desequilibrado e injusto país. Não pode haver um país a duas velocidades. Não pode haver um país em duas velocidades em que se condena o interior ao atraso inexorável dos passos que nunca se dão. E quando se dão esses passos, o governo corta-nos as pernas. Não há litoral sem interior. E não há país sem a coesão do litoral e do interior. Cultivar a política da concentração de pessoas e serviços nos grandes centros e no litoral, à custa da desertificação do interior, é um grosseiro atentado, desde logo o artigo 1º da nossa Constituição da República, que diz: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Enquanto houver homens, uns mais livres do que outros, não há liberdade. Enquanto o Egito for luxo de uns e carência para outros, não há justiça. E uma sociedade solidária é que equilibra e protege os que mais precisam e não é que privilegia, é que privilegia os que já são privilegiados. É esta gente hoje aqui, presente, que cultiva os campos, cada vez mais abandonados. É esta gente aqui que dá vida à terra deste país. É esta gente que deveria mais ser apoiada e, ao invés, cada vez mais é desprezada e esquecida. Retiram os direitos à saúde, fechando-nos os hospitais e os serviços de urgência. Lembram-se quando fecharam o hospital de Castro Daire? Lembram-se o que vos prometeram, senhores do governo, que vieram que no final o hospital não seria encerrado, pois 48 horas depois o hospital nunca mais abriu. Por isso, se fecharem o tribunal, podem dizer adeus à justiça e ao livre acesso dos povos de Castro Daire ao tribunal. Por isso não queremos e iremos lutar por isso. Mas são também as questões do ensino. Justiça em Castro Daire. São também as do ensino, onde se fecham as escolas. São as do trabalho, quando transferem e extinguem serviços de apoio ao agricultor e centros de emprego. E são agora as da justiça, quando se querem extinguir os tribunais. Os impostos são iguais para todos, mas há direitos para uns, mas para outros não há. O governo, em vez de dirimir os desequilíbrios, investindo culturalmente no interior, esfrega as mãos no que é verdadeiramente interessante para si. E sabem o que é verdadeiramente interessante para o governo e para os políticos deste país? O verdadeiramente interessante para os políticos deste país são os votos que dão cada vez mais poder. Por isso, os grandes centros e o litoral têm os serviços à sua disposição e a gente do interior não tem, porque somos poucos, mas temos razão. Mas apontemos agora o segundo critério. Já vimos que o primeiro critério do governo era a questão do número dos processos. Vamos ver o segundo critério, a segunda razão que o governo apresenta para extinguir o Tribunal de Castro Daire. Diz a proposta do governo que existem bons acessos rodoviários entre os municípios de Castro Daire e de São Pedro do Sul e a sua proximidade. Nada de mais errado e nada de mais falso. Lembram-se do caso que já referi atrás de Vozela, que é o mais distante, pois para o governo Vozela fica mais longe de São Pedro do Sul do que de Castro Daire em relação a São Pedro do Sul. Mas olhando para a nossa realidade, vejam que não é só a vila de Castro Daire que está mais ou menos perto de São Pedro do Sul. A vila de Castro Daire e o concelho de Castro Daire é constituído por 22 freguesias e aldeias que estão a mais de 30 quilómetros da própria vila de Castro Daire. Aldeias que ficarão então a mais de 60 quilómetros de São Pedro do Sul. E então será verdade que há boa acessibilidade do concelho de Castro Daire e das aldeias das freguesias do concelho de Vila Nova de Paiva, Pendilha, Touro, Vila Cova Coelheira, será que têm boas acessibilidades para São Pedro do Sul? Eu pergunto, terão carreiras
diárias para cumprirem os mandados que receberem do Tribunal de São Pedro do Sul. Quando defendemos a proximidade da justiça, a gente de Castro Daire, temos de interiorizar que é todo um concelho e ainda uma grande parte de um outro concelho, o concelho amigo e vizinho de Vila Nova de Paiva. Senhora Ministra da Justiça, a proximidade da grande maioria das aldeias da comarca rondaria os 70 km e sem qualquer transporte público. Com que legitimidade o Tribunal de São Pedro do Sul irá sancionar multas a esta gente quando receberam notificações para comparecer a diligências obrigatórias e não puderem ir ao Tribunal? Acreditamos, Senhora Ministra, com a sua sabedoria, que também neste ponto Vossa Excelência foi muito mal assessorada pelos seus assessores. E se não acredita no que afirmamos, nós convidamos, Senhora Ministra, que venha, por favor, visitar-nos. Por favor, venha com os seus próprios olhos ver a nossa realidade. Ainda é possível que esses aguçados espinhos na forma desta proposta de lei não sangrem mais as vidas de quem vive do pouco que a terra produz. Mas ainda há mais erros na proposta do Governo no que diz respeito à extinção do Tribunal de Castro Daire. O terceiro grande critério, o terceiro motivo para o Tribunal querer extinguir as instalações do nosso Tribunal Judicial é porque diz o seguinte: diz que o Governo que o edifício de São Pedro do Sul dispõe de melhores condições e instalações ao funcionamento do respectivo Tribunal. O edifício do Tribunal de Castro Daire é um edifício moderno, inaugurado no ano de 1971, com mais e muito melhores infraestruturas e instalações que o de São Pedro do Sul. Tem um amplo parque privativo para os automóveis, coisa que não possui o Tribunal de São Pedro. Tem mais salas, mais espaço e melhores comodidades. Mas atenção, nós não defendemos o encerramento do Tribunal de São Pedro do Sul, como de nenhum outro. Como também já referimos, defendemos sim, é que se não podem apresentar argumentos errados e falsos para justificar a extinção do Tribunal de Castro Daire. Reparem, castrenses, no seguinte: no ano de 2011, foi o ano transacto, no Tribunal de Castro Daire foi instalada uma entrada interior toda envidraçada na sua porta principal, construída uma rampa de acesso, colocado um elevador e construída uma casa de banho para pessoas deficientes motoras, no que se gastou a quantia a rondar os 75 mil euros. Tudo isto que não existe no Tribunal de São Pedro. Pergunto-lhe, Senhora Ministra da Justiça, para que ter gasto este dinheiro se o objetivo era encerrar o Tribunal de Castro Daire? Pergunto-lhe, Senhora Ministra, o Governo irá gastar a mesma quantia também no Tribunal de São Pedro do Sul? Estas situações não são para esquecer, são para sentir e denunciar. Outra situação também a favor do Tribunal de Castro Daire e pelo qual não deverá ser extinto é que ele pertence ao próprio Estado. Não tem despesa ao Estado com o Tribunal de Castro Daire, não paga nenhum arrendamento e, portanto, não há qualquer dispêndio ou encargo em que haja o funcionamento normal e regular do Tribunal de Castro Daire. Ainda está em tempo, Senhora Ministra, de provar que se rege pela sua própria cabeça, pelo seu próprio raciocínio e razão. Ainda está em tempo de analisar os factos indesmentíveis e concluir que seria uma monstruosidade irreparável a extinção do Tribunal de Castro Daire. Não nos retirem mais direitos conquistados pelo suor dos tempos e de quem entre nós viveu e lutou. Para vencermos, todos nós temos de estar unidos, sem distinção de bandeira e sem interesses, sejam eles corporativos ou sejam eles partidários. A nossa bandeira tem que ser a bandeira do interesse da gente e da comarca de Castro Daire. O nosso único partido tem que ser a defesa do Tribunal de Castro Daire. Bem-haja na Junta de Freguesia as pessoas de Mões, Aldo, Reiris, Moreira, Monteiras, Irmida, Mesinho, Bento, Moura Morta, Cujó,
Almofala, Gafanhão, Ester, Parada, Ester, Cabril, Pinheiro, Mamouros, Picão, Rimolhos, Capinças, Joaninho e Castureiras. E digo estes nomes porque são vós que dais o corpo e a alma e a forma a esta comarca, mas não me esqueço das freguesias, do amigo Conselho de Vila Nova de Paiva, de Pendilha, Vila Cova Coalheira e do Touro, que também dão toda a riqueza a esta comarca que ao longo dos 200 anos sempre lutou pela justiça e por velhas populações. Bem haja Sr. Presidente da Câmara por todo o apoio desta Câmara. Ela não poderia deixar de estar ao lado de todos os castrenses que o Sr. Presidente deverá, por missão e legitimidade, liderar sempre a vontade, colher os interesses e os legítimos direitos dos seus municípios. Por favor, lembre-se que esta Câmara não pode esmorecer nesta luta e que terá consigo toda esta comarca injustiçada, assim seja firme na defesa legítima do nosso Tribunal. Lembre-se, Sr. Presidente, que eles podem ter todo o poder, mas é o povo que está por baile que tem a razão. Bem-haja, meu bastonário, Dr. Marinho Pinto, que está connosco. O Sr. Encarno, o advogado do corpo inteiro. O paladino de justos combates, sem medo dos que, por cima, nos querem olhar de cima. Sem medo de dizer a verdade sentida e que fere o povo. Porque o advogado não é aquele que olha só para os seus clientes, o advogado é o que defende a causa nobre e justa, injusta, e denuncia essa injustiça. É aquela pessoa que, se for preciso, sem medo, diz aquilo que é verdade, defendendo o que é justo. O advogado, e o senhor é um bom exemplo, só é perante o luto justo que as vossas bandeiras bem retratam. O luto e a vergonha das vossas bandeiras estiver disposto de corpo e alma a pintar de vermelho, se preciso for, com o seu próprio sangue, todas as bandeiras negras da injustiça, defendendo a liberdade e o que é justo. Quem haja por estar aqui, pela sua solidariedade, por sentir que este combate não é um combate de advogado. Eu estou aqui como castrense, não estou como advogado. Eu não estou como advogado, nem nenhum advogado desta comarca não está como advogado. Estamos a defender uma causa justa enquanto cidadãos desta terra. Bem-haja, Sr. Presidente, que não caiba pela sua presença e pelo seu apoio, e bem-haja, enfim, a todos vós. Está na hora de terminar, mas antes de o fazer gostaria de lembrar uma sábia e velha frase de Victor Hugo que dizia: os crimes contra os povos nunca prescrevem. É que sabe, Sr. Ministro da Justiça, por muito menos já se fizeram revoluções e o povo não compreende que ao mesmo tempo que tem de lutar porque é seu e legítimo, não haja justiça para os políticos corruptos que roubaram o erário público em milhões e continuam a usufruir dos rendimentos dos seus roubos e não são julgados nem condenados neste país. Muito mais do que encerrar tribunais, talvez por se preocupar é que a justiça se definitivamente atuasse com a maior celeridade e eficácia para todos, sem distinção, designadamente para os seus políticos, que dizem defender as leis e o bem comum e têm sido os maiores coveiros deste país. E nunca o governo deveria extinguir uma sólida conquista civilizacional. Esta conquista civilizacional é representada precisamente pelo nosso Tribunal. Nunca extinguir o que é um real bastião da liberdade cívica, que é um tribunal judicial em qualquer terra. Cortem-se ordenados, cortem-se subsídios, cortem-se dias feriados e dias santos, mas não nos peça ao governo que fiquemos calados. Se exprimiam direitos, liberdades e garantias com 200 anos de vida, conquistados por quem antes de nós viveu e lutou, apresentando ao governo razões que se autodestroem e não têm nem fazem sentido. Não nos peça ao governo que calemos a indignada
revolta contra esta proposta de querer extinguir o Tribunal de Castro Daire. Seríamos uns traidores da memória dos nossos pais, dos nossos avós e a vergonha dos nossos filhos. Senhora Ministra da Justiça, ouça os protestos deste povo. Senhora Ministra da Justiça, retire com a maior urgência a proposta de extinção do Tribunal de Castro Daire. Ouça-nos, Senhora Ministra, que a aragem benigna da Serra do Montemuro e a limpidez das cristalinas águas do Paiva a ajudem a ouvir e a compreender a justiça da nossa razão. Se não nos ouvir, fica a promessa e a certeza de todo este povo ir ao terreiro do passo, gritar a dor e a urgência do que é verdadeiro, legítimo e justo. Termino, pois, dando voz ao sentimento e à vontade que deve ser de todos, mobilizados e unidos no objetivo de defender e preservar o nosso Tribunal, para que passados que sejam outros 200 anos, os nossos descendentes sintam o orgulho de serem, tal como nós sentimos, o orgulho de serem filhos de Castro Daire desta terra, e o nosso Tribunal continua a ser a expressão viva da nossa própria dignidade. Por isso vos digo, e dou um abraço a todos, pedindo que em união continuemos sempre a defender o Tribunal, porque é um direito justo das terras de Castro Daire. Viva a nossa terra! Viva o nosso Tribunal! Viva! Bem, boa tarde a todos. Antes de passar a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, aqui muito agradecemos a presença aqui em Castro Daire. Eu não vou relembrar números, eu vou relembrar só que Castro Daire será uma grande machadada para Castro Daire. Se esta reforma acontecer, iremos ter os processos divididos por São Pedro do Sul, por Viseu e por Lamego. Ou seja, nem sabemos onde é que estaremos, nem onde é que ficaremos. Por isso é assim, vamos nos unir por esta causa, vamos nos unir por Castro Daire. Eu tenho de lembrar nesta hora a banda de música do Clube Recreativo Musical Reirizei que esteve aqui a tocar. Tenho de lembrar, sem dúvida nenhuma, os funcionários do Tribunal Judicial de Castro Daire que se uniram, colaram cartazes, os comerciantes. Vamos todos lutar, vamos todos dar as mãos para esta causa, para que a justiça fique em Castro Daire, como muito bem vocês o pedem e dizem. Muito obrigada.